Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 16, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Palavra do Senhor. Vivemos em dias em que há muita busca por posições de liderança, por lugares de destaque e pouca compreensão sobre o propósito da liderança cristã ou da liderança numa perspectiva bíblica ou de uma liderança espiritual. O apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Efésios no capítulo 4, texto esse que encontramos uma das listas de dons aqui apresentadas no texto neotestamentário, juntamente com a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, e a primeira epístola do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, também no capítulo 12. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele apresenta uma sequência de dons que são personificados na pessoa do apóstolo, do profeta, do evangelista e do pastor mestre. E todos esses dons, como expressão da liderança que Deus tem levantado no meio da igreja, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, como o próprio texto bíblico nos diz no versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito da liderança que Deus tem levantado na sua igreja, para que haja um aperfeiçoamento, uma instrumentalidade da igreja, dos membros, dos homens e de mulheres, para que haja ali uma edificação da igreja, para que a igreja possa cumprir bem o seu ministério. O apóstolo Paulo mostra aqui que Deus deu à igreja líderes com esse propósito: capacitar os santos para o serviço, edificar o corpo de Cristo e conduzir todos à maturidade espiritual. A verdadeira liderança, à luz das Escrituras Sagradas, tem esse propósito. A verdadeira liderança é aquela que discipula, ou seja, é a liderança que forma pessoas à semelhança de Cristo. Por isso que nesta noite, o tema da nossa exposição bíblica, a liderança que discipula, a liderança que forma
discípulos. E dizer em primeiro lugar, meus amados irmãos, a partir do texto que foi lido, a partir do texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus através do Espírito Santo, sendo escrito aos Efésios, que a liderança que discipula forma para o serviço. Uma liderança discipuladora forma e influencia servos e servas de Deus. Versículos 11 e 12, no texto que lemos. E ele designou uns como apóstolos, servo, outros como profetas, servos, outros como evangelistas, servos, outros como pastores e mestres, servos. Uma das maiores necessidades, meus amados irmãos, da igreja contemporânea é redescobrir, é revisitar, é reacender o propósito essencial da liderança espiritual. O primeiro livro que li sobre liderança espiritual, ainda na década de 90, no ano de 1995, tinha como título A Liderança Espiritual, do escritor Oswald Sanders. Um livro que já naquele momento me influenciou bastante com as suas ideias, ainda na minha adolescência, início da juventude, mas já me instigou, já me desafiou por apresentar um modelo diferente daquele que eu tinha do que era ser um líder que discipula, um líder que tem uma perspectiva diferente da liderança que nós encontramos de forma geral na sociedade, porque é uma liderança espiritual. Em muitos contextos, a liderança, ela é confundida com status, com posição, com a condição de controle sobre a vida das pessoas, ou, na melhor das hipóteses, com uma condição de alguém que influencia outras pessoas. No entanto, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, especialmente o texto aqui do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, percebemos que a liderança, ela não existe para centralizar funções, poderes, mas sim para multiplicar servos. A verdadeira liderança espiritual, ela está à nossa disposição como servos e servas do Senhor, como aqueles que o Senhor tem chamado para exercer a função de liderança, para que possamos multiplicar servos de Deus, servas do Senhor. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, se você exerce algum nível de liderança na igreja de Cristo, saiba, esse lugar não foi dado a você para você exercer influência ou controle sobre a vida de ninguém. Esse lugar foi dado a você para que você possa capacitar outros a servir na casa do Senhor, a multiplicar servos e servas do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que Cristo deu à igreja líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, versículo 12, para fazer com que a igreja cumpra bem o seu ministério, o ministério que o Senhor tem colocado nas mãos do povo de Deus, tem colocado para a igreja do Senhor. Essa verdade, meus irmãos, ela nos leva, ela nos conduz a um princípio que é fundamental. A liderança que discipula, ela não acumula tarefas, mas capacita outros para servir. Se você, meu irmão, minha irmã, no exercício da sua liderança, quer concentrar tudo em suas mãos, sabe que você não está formando servos. Você precisa compartilhar a obra do ministério com outras pessoas, com as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, ao seu lado, para servir, para que aqueles homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, também sejam instrumentalizados, capacitados, essa expressão que o escritor bíblico usa, tendo em vista o aperfeiçoamento, ou seja, a capacitação dos servos e servas do Senhor. A palavra aqui, aperfeiçoar, que é a mesma palavra traduzida por preparar, que no original, no texto grego, nos traz a ideia de ajustar, de treinar.
de tornar apto a exercer uma função. Por isso que os líderes aqui que o Senhor tem levantado, que o Senhor levantou aqui na igreja de Éfeso, mais uma vez, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles foram levantados com esse propósito, com o propósito de treinar, com o propósito de tornar apto, com o propósito de capacitar. Engana-se quem pensa que o líder é aquele que sabe fazer tudo, ou aquele que faz tudo. Não, irmãos. O líder espiritual é aquele que capacita o outro a fazer bem o seu serviço, a treinar, a formar servos e servas do Senhor. E essa formação, ela não está apenas, irmãos, voltada a questões técnicas, mas sobretudo ao investimento que o líder faz no coração das pessoas que o Senhor tem colocado ao seu lado, no discipulado, para que outros discípulos também possam servir a Deus com o coração, que possam servir a Deus da maneira correta, com o propósito correto, com as atitudes corretas. É como, irmãos, um artesão, lembremos da figura do artesão, que vai moldando o barro, um barro sem forma, inicialmente, e portanto sem utilidade, sem uma função útil, até torná-lo útil, ou seja, até torná-lo funcional, até fazer com que aquele barro, que inicialmente daquela maneira não tinha função nenhuma, mas que com as suas mãos, com todo cuidado, com zelo, investindo ali naquela tarefa, possa torná-lo o barro um jarro, possa torná-lo o barro em algum utensílio que tenha utilidade. Da mesma forma, o líder, quando ali o Senhor tem colocado homens e mulheres para desenvolver o ministério juntamente com eles têm investido a sua vida para capacitar outros líderes, servos e servas do Senhor. Da mesma forma, assim, deve agir um líder cristão. Agir com paciência, mas agir com intencionalidade, investindo na vida das pessoas, para que aqueles irmãos, aquelas irmãs sirvam, estejam à disposição para servir. Formar discípulos, fazer com que estes descubram seus dons e talentos, dons espirituais, que desenvolvam seus ministérios e vivam a sua vocação no corpo de Cristo. Infelizmente, irmãos, há muitas igrejas onde poucos fazem muito, ou quase tudo, e muitos fazem nada, ou quase nada. Infelizmente, essa realidade, ela não é rara, é mais comum do que se pensa. Irmãos, isso não é sinal de espiritualidade. Uma igreja espiritual não é marcada por poucos que sabem fazer tudo e muitos que ficam de espectadores. Ora, irmãos, tenho dito isso já em várias circunstâncias, que na igreja do Senhor não há lugar para espectadores e muito menos para clientes. Mais uma vez, infelizmente, nós estamos vivendo uma tendência ao clientelismo dentro das nossas igrejas. Há muitas pessoas que se acham clientes, porque são dizimistas fiéis, porque são ofertantes, porque servem na igreja em algum ministério, e chegam na igreja e quando tudo não está da forma como elas gostariam que estivesse, e aí começam a colocar uma série de defeitos. Ora, irmãos, é necessário entender que o líder, ele tem um propósito de formar outros líderes, e essa liderança que discipula, ela discipula para o serviço. Se você quer aferir a sua influência como líder, meu irmão, minha irmã, você que é líder de ministério, você que é líder de um pequeno grupo, você que exerce algum nível de liderança na igreja, faça uma aferição a partir das pessoas que você tem influenciado também para servir. O líder que não forma, ele deforma a missão da igreja.
O líder que não discipula e concentra as funções, as atividades. Ao contrário, o líder que discipula, ele forma servos e servas do Senhor. Ele faz com que os ministérios sejam realizados para a glória do Senhor e assim a igreja ser edificada. Sim, porque discipular é serviço. Discipular para o serviço é fazer com que o povo de Deus exerça os seus dons e talentos, para que o nome do Senhor seja exaltado e para o corpo de Cristo ser edificado. E desta forma, irmãos, o reino de Deus avança, cresce, através do ministério e do serviço de cada servo e serva do Senhor. É necessário lembrar, irmãos, sempre necessário lembrar, que o serviço cristão, ele não acontece e ele não se limita aos palcos da igreja. Há muitas pessoas que querem servir, mas só querem servir para serem vistas nos palcos. Ensinar, acolher, interceder, visitar, orar, aconselhar, doar, organizar, liderar pequenos grupos, evangelizar nas ruas, cuidar de crianças, cuidar da organização do templo, acolher os necessitados. Tudo isso, irmãos, é ministério. E tudo isso é serviço, por mais que as pessoas não vejam. Por mais que não seja realizado aqui na plataforma. E tudo isso precisa de discipulado. E quem exerce esse discipulado? Os líderes da igreja. É a liderança da igreja que precisa ensinar aos seus liderados a servir. Um líder que discipula deve caminhar junto dos seus liderados. Dar o exemplo, quando necessário, corrigir, mas corrigir com graça, com a graça de Deus, e encorajar com firmeza a continuar, mesmo quando o resultado daquilo que é feito não sai da forma como gostaríamos que saísse. O modelo supremo é o próprio Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina com a sua vida, através do discipulado, do modelo de serviço. Sim, é o próprio Cristo que nos ensina, quando ele lhe lava os pés dos seus discípulos, e o chamou para segui-lo, não apenas para segui-lo, mas também fazer o mesmo, como nos diz o evangelista João, registrando as palavras de Jesus, do capítulo 13, no versículo 15. Se a nossa liderança, meus amados irmãos, não está formando servos, ela está falhando no seu propósito. Se você, meu irmão, que é líder, mais uma vez, que exerce algum nível de liderança na igreja, não está formando servos e servas, ela está falhando em algum propósito, em algum momento. Se as pessoas que nos seguem, elas não estão sendo capacitadas, encorajadas, desafiadas e enviadas para servir, precisamos reavaliar o nosso modelo de liderança. Um treinador, irmãos, treinador de atletas de um time, ele não existe apenas para ganhar títulos, para levar o seu time a conquistar títulos. Uma das suas funções, talvez uma das mais importantes, seja formar campeões, treinar pessoas. Ele treina, ele corrige, ele orienta, ele acompanha, para que o seu time vença. Da mesma forma, é o líder espiritual. Ele treina o seu time, aqueles que estão ao seu redor, para que eles também desenvolvam bem o seu ministério, o seu serviço. Desta forma, irmãos, nós como líderes, todos aqueles que exercem algum nível de liderança na igreja, todos nós fomos chamados para fazer com que as pessoas que andam conosco tenham prazer, alegria e amor em servir. Não exercemos a nossa liderança para formar estrelas, porque na igreja não há lugar para estrelas. Na igreja só há lugar para o Senhor. Depois do Senhor, somente servos e servas, e todos nós estamos nesse lugar.
O discipulado começa com uma liderança que capacita outros para servir. Mas há uma segunda verdade que quero destacar nesta noite, a partir do tema proposto, a liderança que discipula. E dizer que a liderança que discipula, ela promove na igreja maturidade. Versículos 13 e 14. O texto nos diz, a partir da indicação dos líderes e do propósito dessa liderança, aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E no versículo 13, o texto nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê, irmãos? Para que não sejamos mais inconstantes, imaturos, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela sua astúcia na invenção do erro. Em um tempo marcado pela superficialidade espiritual e também pela instabilidade doutrinária, a Igreja de Cristo precisa mais do que nunca de líderes que sejam comprometidos, líderes maduros e líderes que promovam a maturidade da igreja. Irmãos, nós não precisamos necessariamente, ou apenas disso, de líderes carismáticos. Muitas vezes nós elegemos essa característica como sendo das principais características de um líder carismático ou carisma. Logicamente, irmãos, que sim, toda liderança precisa ter algum nível de carisma, tem que ser carismático, sim. Esse líder, ele precisa ser eficiente, sim. Mas o que nós precisamos, o que nós temos urgência como igreja de Cristo, é termos líderes que promovam a maturidade da igreja. Líderes que discipulem com o objetivo de promover maturidade espiritual, que tenham um compromisso com a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai nos falar justamente sobre isso. Falar sobre a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, maturidade espiritual. O discipulado, irmãos, precisamos entender que ele não é um fim em si mesmo, ele tem um propósito. O líder que discipula, o líder que exerce o discipulado tem um propósito, que é promover a maturidade da igreja e dos seus liderados. É desta forma que ele conduz a igreja, conduz o povo, os servos no caminho do Senhor. E a maturidade, irmãos, permitam-me dizer isso, a maturidade cristã, ela acontece naturalmente quando há uma liderança comprometida com o Evangelho, quando há uma liderança comprometida com o cuidado das pessoas. Quando o líder, ele tem esse compromisso, a maturidade acontece naturalmente. Não se trata, irmãos, de transmitir conhecimento bíblico apenas. Porque conhecimento bíblico, muitas vezes, e pode acontecer, pode não necessariamente gerar maturidade. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que têm um profundo conhecimento bíblico e teológico. E na mesma proporção são profundamente imaturas. Não é apenas conhecer, irmãos, é viver, é praticar, é ter propósito no conhecimento. Conhecimento pelo conhecimento é apenas uma letra vazia, mas o conhecimento com propósito é uma letra que produz vida, vida na vida das pessoas. Isso é maturidade. Precisamos olhar para o texto bíblico, olhar para as nossas vidas e fazer justamente essa questão: como tem sido a minha liderança diante da vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao meu redor? E aqui você, meu irmão, minha irmã, que é líder de pequeno grupo, como tem sido? É uma questão que você pode se fazer, se você se permitir fazer. Como tem sido a minha liderança em relação aos meus liderados ali do pequeno grupo? Eu tenho promovido maturidade espiritual a partir da minha liderança na vida dessas pessoas?
Essa imagem, irmãos, ela é forte, sim, porque uma igreja sem maturidade é uma igreja que está vulnerável. Vejamos o que o texto bíblico nos diz, no versículo 14: para que não sejamos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Uma igreja vulnerável, uma igreja que está vivendo a vulnerabilidade, de estar suscetível a todas essas questões aqui que o escritor bíblico nos apresenta. Precisamos, irmãos, entender que líderes que discipulam promovem o crescimento das pessoas em profundidade, em maturidade, estabilidade, discernimento. Não é uma liderança, irmãos, que é exercida apenas com frases de efeito ou com entretenimento espiritual, e hoje há muito entretenimento espiritual por aí. Então as pessoas elas vão para o culto e elas querem sentir alguma coisa, e é o entretenimento que produz essa sensação, ou seja, nós buscamos um culto sensitivo. Eu preciso sentir algo, eu preciso sentir algo lá dentro, preciso me emocionar. Ora, irmãos, não necessariamente passa por isso, mas sim um culto centrado na verdade, um culto centrado no amor. Quando a igreja, ela vivencia essa realidade da maturidade espiritual, ela avança. A maturidade espiritual, irmãos, ela também se revela na unidade. Via de regra, uma igreja madura não dá espaço para dissensões. Igrejas que vivem na sua experiência, passando por divisões e divisões e divisões, são igrejas imaturas. Infelizmente, há uma realidade presente como essa em muitas igrejas. Mas não apenas divisões, porque às vezes a igreja não divide, mas não está unida. Divisões internas. A maturidade espiritual, ela se revela na unidade. É o que o texto bíblico nos diz. Versículo 13. Se você continua com sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé. É unidade, irmãos. É uma liderança que discipula, ela não promove facções. Ela não promove dissensões. Então, se você, meu irmão, quando escutar alguém falando de alguém, quando escutar alguém falando do pastor, do líder do pequeno grupo, do seu professor da EBD, não alimente, não promova. Isso é sinal de maturidade. Ensine o rebanho a olhar para Cristo e andar segundo a palavra de Cristo. Mesmo quando essa realidade, esse ensinamento pode até contrariar aquilo que você quer naquele momento, aquilo que você está buscando, ou seja, suas preferências pessoais. Não. Exerça a maturidade espiritual na sua vida. Liderar com foco na maturidade, irmãos, é resistir à tentação de agradar. Falei isso hoje pela manhã. Hoje pela manhã, dentro da nossa exposição bíblica, dentro do contexto do dia do pastor Batista, mencionei que nós não sabemos o segredo do sucesso, mas o caminho do fracasso a gente sabe o primeiro passo. O primeiro passo é querer agradar a todos. Portanto, a liderança madura, a promoção da liderança madura, ela não cai na tentação de querer agradar a todos, mas ela faz a opção por formar, por investir na vida das pessoas. É deixar de lado os aplausos e é buscar sim a cumprir a missão que é edificar a igreja. Esse é o propósito que encontramos no versículo 12, edificação da igreja. É preparar os irmãos não apenas para os cultos de domingo. Os cultos de domingo, irmãos, é tempo de celebração, mas é preparar a igreja para a rotina da semana, para a segunda-feira, quando a gente acorda ainda com o sol antes de nascer, para poder ir trabalhar, buscar o pão diário de cada dia, buscar o sustento diário, buscar a provisão do Senhor na sua vida. Da segunda ao sábado,
Todos os dias é nesse lugar que a maturidade ela é promovida, é nesse lugar que a maturidade espiritual ela é vivida, e não no domingo, porque no domingo é muito fácil, irmãos. No domingo é muito fácil. Estamos todos aqui organizados, vestidos, bem vestidos, vestidos a caráter do culto, todos aqui exercendo em alguma medida, nesse momento do culto, aqui na comunhão, na alegria, na confraternização, mas a maturidade se desenvolve na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É preparar o povo para viver o dia a dia na dependência do Senhor, vivenciando a experiência da maturidade cristã. Mas há uma terceira verdade, e com ela nós encerramos nesta noite, é que a liderança que discipula, ela, além de gerar unidade, ela produz um crescimento natural, aquilo que poderíamos chamar de crescimento orgânico, versículos 15 e 16, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. E veja, irmãos, ele não fala, e ele não faz referência a elementos exteriores agora, mas sim só a elementos do próprio corpo. Aqui ele está fazendo a referência à igreja como o corpo de Cristo. Nele, o corpo inteiro, ou seja, algo orgânico, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Porque uma liderança que discipula, ela sim promove a unidade, ela sim promove um crescimento orgânico, um crescimento natural. A igreja de Cristo é um corpo vivo. O apóstolo Paulo, ele faz uso dessa metáfora em vários momentos, e aqui na Epístola aos Efésios, mais uma vez. A igreja é um corpo vivo, a igreja é um corpo que está em movimento, é um corpo dinâmico. A igreja é um corpo onde há uma relação de interdependência entre todos os membros. Nós não somos, do ponto de vista da igreja como corpo de Cristo, seres autônomos, ou seja, aquilo que eu faço não é independente daquilo que o pastor Wellington faz, não é independente daquilo que qualquer outro irmão faça. Há uma interdependência, porque todos nós, todo o nosso serviço aponta para o mesmo propósito. Portanto, se há uma interdependência do propósito, há uma interdependência das ações para alcançar esse propósito. A igreja do Senhor é um corpo vivo. A igreja do Senhor, ela não é simplesmente uma organização. É importante lembrar disso, irmãos. A igreja, ela tem uma dimensão da organização, sim. Pessoa jurídica, então CNPJ, certamente todos sabem disso. Mas antes de ser um CNPJ, até porque isso é uma invenção recente da nossa legislação, nem sempre foi assim, viu? Não imagine que lá, nos Atos dos Apóstolos, a igreja tem um CNPJ, não. Foi criado agora, recentemente, século XX, poucos dias, olhando a história de uma forma mais ampla. Mas a igreja, ela nasce desde o primeiro momento como corpo vivo. Ela não é necessariamente uma organização baseada em estruturas rígidas, em estruturas ali que engessadas. Não, mas é um corpo dinâmico que está em movimento, que está avaliando constantemente as necessidades ao seu redor para poder agir e cumprir a sua missão. É um organismo espiritual que cresce à medida em que o corpo está unido e bem ajustado. É o que o texto bíblico nos diz no versículo 16. É necessário, irmãos, estarmos unidos para crescer. Porque onde há divisão, não há crescimento. Onde há dissensão, não há crescimento. Onde há desunião, não há crescimento. Mas onde encontramos unidade e onde todos estão bem ajustados, cumprindo o seu propósito, aí a igreja cresce. Cresce para a glória do Senhor. A liderança que discipula, ela promove crescimento.
A liderança que discipula, ela não desmobiliza, ela conecta as pessoas. Ela faz com que todas as pessoas tenham o objetivo de estarem juntas, reunidas ali, com o seu coração, o seu propósito, a sua mente, as suas mãos voltadas para cumprir a missão, que é de fazer discípulos de Jesus. Sua função é ajudar a cada crente, a partir dos seus dons e talentos, a servir melhor, e a servir com alegria, a servir com propósito. Essa liderança, meus amados irmãos, ela trabalha para alinhar os corações, para unir os propósitos, para integrar as funções. Diante daquilo que cada um de nós, meus amados irmãos, temos como desafios que o Senhor tem colocado em nossas mãos, o nosso propósito como igreja, como liderança do Senhor, é unir, é alinhar, é integrar, é fazer com que a igreja cresça de maneira orgânica e natural. E a igreja cresce de maneira orgânica e natural quando cada membro deste corpo entende o seu lugar, entende o propósito de Deus na sua vida e exerce com alegria, exerce com harmonia a sua missão. Mais uma vez, unidade não é uniformidade. Não sei se os irmãos estão contando, mas eu estou. De forma intencional, nos últimos 30 dias, já falei sobre isso 3 vezes. Unidade não é uniformidade. Com isso, irmãos, aprendemos que mesmo sendo diferentes, podemos seguir no mesmo propósito. Podemos servir juntos. Podemos estar alinhados. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, como é o nosso corpo, todos os membros com funções diferentes, com formas diferentes, mas todos tendo o mesmo propósito. Assim somos nós, corpo de Cristo, igreja de Cristo, servir ao Senhor, crescer, esse crescimento que é orgânico, que nasce de dentro, que é espontâneo, que é fruto de servos e servas do Senhor comprometidos com o discipulado, comprometidos com a maturidade cristã, para que juntos cresçamos saudáveis e na dependência do Senhor. A igreja que vive sob essa liderança, a liderança discipuladora, cresce em profundidade, cresce em comunhão, cresce no impacto que ela realiza na sociedade. É uma igreja viva, é uma igreja vibrante, é uma igreja coerente com o evangelho que prega, com o evangelho que anuncia. A minha oração, meus amados irmãos, é que cada um de nós possamos exercer a maturidade cristã, exercer na forma de discípulos de Cristo, uma liderança que influencie outras pessoas a servir, e quando toda a igreja, quando todos os membros estiverem comprometidos com esse propósito, certamente a igreja crescerá de maneira natural, crescerá sem necessariamente estar olhando, tendo como referência outros modelos ou outras experiências. Outros modelos e outras experiências são sempre importantes a serem consideradas, mas cada igreja vive uma realidade própria, e temos a certeza e a convicção da parte de Deus, e a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, que se todos nós exercermos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, se todos nós servirmos ao Senhor, a partir do lugar que o Senhor nos colocou, certamente haverá o aperfeiçoamento dos santos, certamente a obra do ministério crescerá, certamente haverá edificação da igreja. E esta é a minha oração. Oxalá que seja também a sua oração. Vou abrir um parênteses, oxalá é tomara que seja, tá certo, irmãos? Porque alguém já me perguntou por aí, achou que eu estava falando em línguas ou falando outra coisa. Tomara que seja. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.